Olá, meninas! Hoje nós ficamos de falar sobre a Constituição de 1934. Então, vamos ver. Quando as tribos passavam a viver em cidades e a estabelecer as nações, muitas viviam com costumes não escritos, enquanto alguns países monarcas autocráticos, mesmo tirânicos, governaram por decreto ou mero capricho pessoal. Tal regra acabou levando alguns pensadores a assumir a posição de que o que importava não era o desenho das instituições governamentais e operações, assim como o caráter dos governantes. Então, assim ficou estabelecido a primeira Constituição, simplesmente a partir da fala. Mas aí, com a evolução dessa sociedade, nós tivemos uma segunda Constituição, que era a Constituição da Sociedade. Então, ela era um conjunto de regras não escritas e comumente entendidas pela sociedade, formada por um contrato social antes de estabelecer governo, e pela qual estabelece a terceira e a última Constituição, a Constituição de Governo. A Constituição da Sociedade inclui os procedimentos para a tomada de decisões por convenções públicas, convocadas por edital e conduzidas por regras estabelecidas em protocolo. Cada Constituição deve ser consistente e derivam sua autoridade da anterior, bem como a participação de um ato histórico de formação da sociedade ou ratificação constitucional. Então, a Constituição é um conjunto de normas que regem um Estado, um país, que pode ser ou não codificada como um documento escrito, que enumera e limita os poderes em funções de uma entidade política. Essas regras formam, ou seja, constituem o que é a entidade. Nós tivemos 6 constituições federais: 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e, finalmente, 1988, que é a que nos rege. Bom, então vamos falar da Constituição Brasileira de 1934. Ela foi promulgada em 16 de julho pela Assembleia Nacional Constituinte e foi regida pela para organizar um regime democrático que assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico. Ela organiza e sistematiza um conjunto de preceitos, de normas, de prioridades, de preferências que a sociedade acordou. Foi fundamental para a manutenção do Estado. O princípio da unidade regula e pacifica os conflitos de diversos grupos que formam uma sociedade. Portanto, necessário se faz que os cidadãos entendam como responsáveis por esse princípio e não só o defendam, como também o sustente. Nós tivemos no nosso país até hoje 9 moedas. Desde a independência em 1822, o Brasil teve 9 moedas. A primeira, que já circulava por aqui no início da nossa colonização, foi o réis, nome derivado do real. Então, em 1941, o réis. Em 42, o cruzeiro.
o Cruzeiro Novo em 1967, depois em 1970 nós tivemos o Cruzeiro novamente, em 1986 o Cruzado, o Cruzeiro Novo em 1989, depois em 1990 tivemos o Cruzeiro, depois, mais uma vez, em 1993, o Cruzeiro Real e, finalmente, o Real em 1994. Essas várias mudanças foram determinadas pela persistência da inflação elevada, que deteriorizava rapidamente as moedas em circulação, forçando o governo a trocar a unidade monetária de tempos em tempos. Os famosos cortes de zero na passagem de uma moeda para outra também significava a vida das pessoas. Afinal, se ainda usassem a mesma unidade monetária dos anos 80, por exemplo, você teria que pagar alguns bilhões de cruzados para comprar um simples refrigerante. Bom, voltamos então ao Congresso. O que é um Congresso? O Congresso Nacional, então, é o órgão constitucional que exerce o âmbito federal, as funções do poder legislativo, quais sejam elaborar, aprovar as leis, fiscalizar o Estado brasileiro. Suas duas funções típicas, bem como administrar, julgar, as funções atípicas, se compõem da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Portanto, se organiza como um poder bicameral. 6 vezes o nosso Congresso foi fechado. Em 1891, em 1930, em 34, em 1937, 1946, em 1966, 1968 e 69 e, por fim, em 1977. Na maioria dos casos de fechamento, a Câmara e o Senado funcionam de forma separada, porém são articulados no exercício das funções do Congresso Nacional. Um exemplo é o processo de elaboração das leis complementares e ordinárias, em que a Casa funciona como iniciadora e a outra como revisora. Portanto, uma inicia, a outra revisa e promulga. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os golpes. 6 golpes de Estado nós já sofremos. Os militares envolvidos no golpe de 1964, por exemplo, justificaram sua ação afirmando que o objetivo era restaurar a disciplina militar e a hierarquia das Forças Armadas e deter a ameaça comunista que, segundo eles, pairava sobre o Brasil. Então, nós tivemos o primeiro golpe em 1889, depois 1930 e 1934, em 1937 e 1945, em 1945 e 1955, em 1964 e o último que nós tivemos em 1985. Bom, agora nós vamos ver um pouquinho também sobre plebiscito. Plebiscito é uma consulta ao povo antes de uma lei ser constituída, de modo a aprovar ou rejeitar as opções que lhes são propostas. O referendo é uma consulta ao povo após a lei ser constituída, em que o povo ratifica, ou seja, sanciona a lei já aprovada pelo Estado ou a rejeita. Um plebiscito ignorado que nós tivemos foi o de 2005 sobre
a venda das armas. O povo simplesmente não quis optar sobre essa questão. Bom, então é o que nós temos para hoje. Muito obrigada e até mais.